É possível uma pessoa que foi retirada da sua terra, do seu lar, e foi levada como escravo para trabalhar em outro lugar, ser feliz, demonstrar essa felicidade no seu rosto? É possível, sim. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias foi retirado da sua terra, de Judá, e foi levado para a Pérsia. Ele trabalhava como escravo, ele era copeiro do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes. E ele demonstrava muita alegria. Só que um dia o rei Artaxerxes percebeu que ele estava triste. E essa tristeza tinha um real motivo, que era porque o povo de Judá já tinha sido libertado, eles estavam sem conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei, devido a toda a bondade de Neemias, permitiu que ele voltasse para lá. Então, o que eu quero deixar frisar aqui para vocês é a alegria que Neemias demonstrava diante do rei, mesmo servindo como escravo, mesmo sendo copeiro, porque ele tinha Jesus, porque ele sabia que Jesus supria todas as necessidades dele, que não iria desampará-lo. Hoje nós vamos trabalhar nesse capítulo 27, o, o título é Alegria e Gratidão. Como ser feliz e como também ensinar os nossos filhos a ter essa alegria no rosto. Ela diz que essa influência começa no lar. Acima de tudo, o pai está falando para a gente que os pais cerquem os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar onde o amor habita, onde é expresso através de olhares, de gestos, de palavras, de atos, os anjos sentem alegria em estar ali presentes. Então, pais, mães, manifestem um espírito bondoso, tolerante, incentive isso também em seus filhos, cultivando todas as virtudes que tornarão agradável a vida em família. Ela diz mais: a atmosfera assim criada será para os filhos o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo saúde e vigor da mente e do corpo. Se você cultiva palavras de amor, de gratidão, gestos de bondade em sua casa, seus filhos terão mais vigor na mente e no corpo. Rosto alegre. Os cristãos não serão tristes, deprimidos e nem se desesperarão. Serão sensatos, mas demonstrarão ao mundo uma alegria que somente a graça pode transmitir. Por que é que os cristãos podem demonstrar essa alegria? Porque nós temos as bênçãos, as misericórdias, nós temos a doce esperança do retorno de Cristo, que Cristo está cuidando de nós o tempo todo. Então, por mais que nós tenhamos problemas, devemos estar sempre demonstrando isso através do rosto alegre. As crianças devem ser atraídas por uma atitude alegre e radiante. Mostre-as bondade e cortesia. Eduquem a alma na alegria, na gratidão e expressão de agradecimento para com Deus pelo grande amor com que nos amou. A alegria cristã é a própria beleza da santidade. Palavras agradáveis e alegres. As palavras agradáveis e alegres não custam mais do que as desagradáveis e mal-humoradas. Ela fala que as palavras ferem como uma picada de cobra, que é tão dolorida, que é como se fosse uma picada de cobra, venenosa, consegue transformar o sentimento do ser humano. E eu faço uma pergunta para você: como estão suas palavras? O que sai da sua boca está deixando o outro mais feliz ou mais triste? Como você está lidando com seus filhos? O que é que você diz com seus filhos? Pense, trate suas palavras, cuidado com o que você diz, porque pode machucar muito mais do que você imagina. Os anjos não são atraídos para um lar que reina a discórdia. Ensine seus filhos a falar palavras que trazem luz e alegria. Tem um provérbio não, tem um verso que eu gosto bastante, que está em Efésios. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for para edificação. Então, devemos cuidar do que sai da nossa boca, para que não fira o outro. Alegre disposição de espírito. Se há alguém que deve ser continuamente grato, esse é o cristão. Se há alguém que desfruta a felicidade mesmo nesta vida, é o fiel seguidor de Jesus Cristo. É dever dos filhos de Deus ser alegres. Que Deus não pode ser glorificado quando seus filhos vivem continuamente na penumbra e lançando sombra onde quer que vão.
O cristão deve lançar luz em vez de sombra. Por isso, nós devemos orar, pedir a Deus que nos dê essa disposição de espírito alegre, para onde nós chegarmos, transmitir essa alegria que vem de Cristo. É preciso sorrir. Alguns pais e alguns professores também parecem se esquecer de que eles mesmos, uma vez, já foram crianças. Sentem-se superiores e são frios e insensíveis. Seu rosto normalmente traz uma expressão séria de reprovação. Como é que está a sua expressão? Será que mesmo sem falar você consegue transmitir paz através do seu rosto? Ela diz aqui, que os pais agem como os filhos dessa forma. As menores infrações são tratadas como se fossem pecados graves. Essa disciplina não se assemelha de Cristo. As crianças educadas desse modo temem os pais e os professores e não os amam. Quando você é muito agressivo, tá? Não lhes confiam suas experiências infantis. Então, se você quer que seu filho conte o que está acontecendo com ele, ele tem que sentir confiança em você, tem que se sentir amado. E isso através do seu rosto, do seu aconchego. Não lhes confiam suas experiências infantis. Algumas das mais valiosas qualidades da mente e do coração são enfraquecidas a ponto de morrer, como a planta-terra diante dos ventos de inverno. Há pesquisa, há estudiosos que estudam o cérebro, e quando a criança é podada o tempo todo, diz que vão matando neurônios, eu não sei exatamente o que é, mas parte do cérebro vai morrendo, porque as palavras ferem, degradam e não deixam que as crianças aflorem a sua criatividade. Então, essa disciplina não se assemelha à disciplina de Cristo. Pense, reflita sobre como está o seu comportamento, pai, seu comportamento, professor, com relação ao que você está falando, ao que você consegue transmitir por meio do seu rosto. Uma oração adequada. Ela aqui pede para a gente tornar nosso trabalho agradável por meio de cânticos de louvor, para a gente nunca se irritar e nunca xingar. Isso está registrado nos livros dos céus. E ela ensina a fazer uma oração. Todo dia, quando nós estivermos aflitos, preocupados, ansiosos, tensos, a gente ora ao Senhor dessa forma: Senhor, ensina-me a fazer o melhor. Ensina-me como fazer um trabalho melhor. Concede-me alegria e energia. Coloquem Cristo em tudo o que fizerem, então a vida de vocês se encherá de brilho e de gratidão. Peça forças a Deus para que Ele revitalize sua energia. Ensinar as crianças a ser gratas. Tem um verso em Deuteronômio 26:11 que diz: fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você. Se as crianças fossem educadas e preparadas na vida do lar para serem gratas ao doador de todas as coisas, veríamos em nossa família um elemento de graça celestial. Será que você está conseguindo perceber quantas coisas boas, agradáveis tem à sua volta? Será que quando você acorda, você consegue agradecer porque você está vivo, porque você está enxergando, ouvindo, tem alimento em casa? Então, seja grata. Ensina seu filho a ser grato por tudo. Ensina ele a orar, agradecer e elevar tudo que ele tem a Deus, agradecer a Deus por tudo que ele tem, por tudo que ele é, por todas as bênçãos, por todas as capacidades que ele tem. Ensine. As crianças devem ser ensinadas. E essa é nossa obrigação. E este capítulo fala sobre isso. É sobre percepção. Vou até passar aqui. Perceber tudo que nós temos. Perceber tudo que a criança tem, que ela é. E você deve ensinar a ela ter essa percepção. E diz aqui no livro que quando a gente faz isso, toda a bênção temporal seria recebida com gratidão pelos filhos, e toda a bênção espiritual se tornaria duplamente preciosa, porque a percepção de cada membro da família teria sido santificada pela palavra da verdade. O Senhor Jesus está bem perto dos que valorizam seus preciosos dons, atribuindo todas as coisas boas que tem ao Deus benévolo, amoroso e zeloso, reconhecendo-o como maior fonte de todo conforto e consolo, o inesgotável manancial da graça.
Deus é um inesgotável manancial de graça, de tudo que nós temos e somos. Então, comece a perceber e a ensinar a seu filho e agradeça também tudo o que acontece em sua vida, para que ele perceba e você terá uma criança transformada. Esse capítulo é muito interessante, como todos os outros. Aí diz aqui, ó, se a gente fizesse isso, seria possível ver alegria e vida no lar. E saindo desses lares, o jovem levaria consigo um espírito de respeito e reverência para a escola e para a igreja. Se tudo que nós temos e somos atribuirmos a Deus, não tem outro jeito, nós seríamos transformados. Eu oro por mim, por você também aí, que a gente consiga perceber que é o nosso Deus que nos dá tudo, que nossos dons vêm através deles, e que a gente possa ser grato. Não é ser grato como simplesmente o mundo prega, é ser grato a Deus, ao ser inesgotável de toda a graça, de toda a bênção. É Ele que nos dá tudo. Quando você quiser agradecer, lembre, não é a gratidão, não é só gratidão, é gratidão ao Senhor, meu Deus, que nos dá tudo. E tem um verso aqui também que eu gosto muito, está em 1 Tessalonicenses 5,17. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para contigo. Até o próximo capítulo, que é o capítulo 28, fala sobre sinceridade e vivacidade. Até lá. Que hoje você tenha um dia de muita alegria.